Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no Salmo, capítulo 137, versículo 1. Salmo 137, versículo 1. Boa noite, a paz de Cristo a todos. Amém. Sejam todos bem-vindos também à nossa transmissão. Salmo 137, versículo 1. Boa noite, Yaf. Boa noite, Cibele. Boa noite, Jéssica. Roosevelt, sejam bem-vindos à nossa transmissão. Salmo 137, capítulo 137, versículo 1. Amém? Glória a Deus, você que não tem a Bíblia, pode acompanhar conosco aqui na projeção. Salmo 137, 1. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Vamos ler então. Diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Coloca a sua Bíblia no seu assento, feche os seus olhos mais um momento. Senhor Deus e Pai, esta noite nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que nessa noite o Teu Espírito Santo possa bradar aos nossos corações, e assim como chuva cai na terra seca, que a Tua palavra, Senhor, venha ser semeada nos nossos corações como chuva abundante, para que nós possamos florescer na Tua presença. Que tudo aquilo que impede essa pessoa de receber, de compreender a Sua palavra, seja dissipado em nome de Jesus, e que a Tua palavra e o entendimento se abram nesta noite. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Toda a igreja diga amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar no seu lugar. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz, dá um aleluia aí. Eu sempre falo, quem está feliz aí, dá um aleluia, porque nós precisamos celebrar a presença do nosso Deus. E hoje, a contar de amanhã, durante 40 dias, nós vamos entrar no propósito da oração na madrugada. Então, se você quer participar desse propósito, vão ser 40 dias, começando de amanhã. Madrugada é que horário? De meia-noite até 5 da manhã é madrugada, tá bom? Aí você pode escolher um horário, e durante esses 40 dias, você vai orar ao Senhor, mas principalmente, você vai louvar ao Senhor, amém? Só que você não precisa louvar tão alto para não acordar o vizinho, tá bom? Se você vai louvar, seu esposo, sua esposa não vai participar, vai lá para sua salinha de oração. Você tem que ter um cantinho de oração na sua casa. A minha avó costuma falar que é minha tenda. Ela tem um quarto lá onde ela coloca a Bíblia, a caixinha de promessas, os projetos que ela fez na igreja, fotos, tudo ali dentro, no cantinho de oração. Então você tem que ter seu cantinho de oração. E durante 40 dias você vai orar pela sua igreja, pelo seu ministério, pelos seus pastores, pela sua vida, e vai louvar. Hoje eu não tenho o que falar, eu já falei tudo ontem. Você vai louvar a Deus. Cada dia você vai escolher uma canção e louvar a Deus como se o seu milagre já tivesse acontecido. Amém? Você vai louvar antecipadamente pelo milagre que Deus fez. Então nós vamos começar a partir de amanhã esses 40 dias de oração. Boa noite, Madalena. Estamos com saudade de você e do seu café. Sim. Mas nós temos um café aqui, amém? Não estamos desamparados. O café é muito bom, Cassiane, parabéns. Pode fazer sempre também, tá? Então hoje nós vamos falar sobre uma passagem da Bíblia que conta um período triste e difícil que o povo de Deus passou. Eu não sei se você já se sentiu nostálgico por alguma coisa, se você tem muita saudade de alguma coisa. E aqui eu quero apontar uma diferença entre saudade e a nostalgia.
A saudade, ele é um sentimento que a gente consegue, é algo mais material, mas apesar dele existir simbolicamente, é um sentimento que, dependendo do objeto ou da pessoa que você sente saudade, você consegue matar aquela saudade, né? Você consegue, por exemplo, eu estou com a saudade do fulano, aí você marca, encontra a pessoa, e aí você mata aquela saudade que você tava, você dá um abraço nela, e aí você consegue matar a saudade. Nem sempre ele é possível, mas a saudade tem uma frase que eu acho que é a que mais se aproxima, que é o amor que fica. É uma ausência, né, daquele amor, você sente aquela saudade. E a nostalgia é diferente. A nostalgia, ela está mais relacionada a um sentimento que surge a partir de algo a sensação de algo que você não pode mais viver. Não tem como reviver aquilo, não tem como voltar no tempo. E a gente fica nostálgico, lembrando, eu me lembro da minha infância, não tem como eu voltar quando eu era criança, não tem como eu voltar naquele cenário, naquele lugar. E isso é a nostalgia traz muita tristeza, às vezes, ou alegria, quando você lembra de coisas que te trazem uma certa emoção. Então a nostalgia, ela não tem como você trazer de volta, mas muitas vezes você consegue reviver aqueles momentos, fragmentos dele, através de cheiros, de canções, né, de fotografias. Não sei vocês, mas assim, vocês sentem saudade assim? Você fala assim, uma coisa que me dá nostalgia. Fala aí pra mim, o feijão da minha avó. Glória a Deus, aquele cheirinho. Você, aquele perfume. Conta aí, fala pra mim alguma coisa que você tem que te deixa nostálgico. Quem aí tem alguma coisa para me falar? O abraço da mãe. O abraço da mãe. Verdade. Inclusive, o cheiro, né? O perfume que a minha mãe usava. Tem um casaco dela que ficou comigo. E aí um dia eu fui usar esse casaco. E o Mateus, quando a minha mãe faleceu, o Mateus ele tinha 6 aninhos. E aí ele sentiu, quando ele me viu com o casaco, ele falou: olha o cheiro da avó. Na hora ele sim falou: o perfume da avó tá aqui, mãe. Eu falei: esse casaco era dela. Como tinha um macarrão, que eu falo que só minha mãe sabia fazer aquele macarrão, que não era nem vermelho e nem branco, era um negócio meio rosa, laranja, né? Aí um dia a gente também foi no restaurante e tinha um macarrão daquele. Mateus: mãe, o macarrão da avó. Né? Então tem coisas que nos lembram muito a pessoa, mas não tem mais como a gente reviver aquele almoço de domingo, porque minha mãe não está mais entre nós, eu não tenho mais aquela casa já está com outra pessoa. Então o que a gente sente a saudade, mais aquela nostalgia, quando a gente começa a reviver esses momentos do passado que não dá para a gente voltar. Pastor, agora quem mais aí fala assim: não, pastor, eu tenho saudade do bailão que eu ia. Esse não vale. Esse aí você guarda pra você, tá bom? Você não tem que ter saudade não, tá? Quem mais aí, gente? Fala uma coisa que vocês têm saudade. Tô esperando, se o pessoal da transmissão tá vendo que eu tô sozinha aqui no culto. Do quê? Do recreio. Eu não tenho saudade da escola, gente. Nenhuma. Eu tinha alívio quando acabou. Mas tem gente que gostava, né, da escola. Pastor, eu tinha saudade do lanche. Quem mais, gente? Só a Cacique sente saudade aqui. Mais alguém? Quero mais uma pessoa. Vai pra dentro o quê? Ela tem saudade do vô brigando com ela, gente. Que coisa, né? Saudade do vô brigando. Deixa eu até ela falar: tô com saudade do vô batendo a gente com chicote. Misericórdia. Ainda bem que o pessoal não está escutando, né? Mas a gente sente saudade da mãe até das brigas, né? Vai dormir, apaga essa luz, não sei o quê. A gente sente falta, né? Às vezes até quando você encontra alguém que tem uma voz muito parecida com a pessoa, fala: meu Deus, encontrei alguém que tem a voz idêntica à sua. E tem pessoas que têm a voz muito parecida, né? Então, aqui fala de uma passagem
em que o povo estava chorando e eles estavam se sentindo nostálgicos, não só com saudade. Por quê? Porque esse cenário do Salmo 137 conta quando o povo foi exilado para a Babilônia, o povo foi levado cativo. E quando eles foram levados cativos para a Babilônia, aqui diz que eles se assentavam às margens do rio da Babilônia. E eles choravam, eles sentiam nostalgia por um tempo que não podia voltar mais. Por aquele cenário que não existe mais na sua casa, na sua família, porque algumas coisas mudaram, alguns sentimentos mudaram. Então, não sei se você já chorou por algum ideal perdido na sua vida, por alguma coisa que deixou de existir. Então, o contexto desse salmo é o exílio. E junto às águas da Babilônia, eles choravam a tragédia pelo seu ideal perdido. Junto aos rios da Babilônia, nós sentávamos chorando com saudades de Sião. Sião era o apelido carinhoso de Jerusalém, por conta dos montes de Sião. Então, muitas vezes na Bíblia você vai ver Deus se referir a Jerusalém como Sião. E às vezes ali eles estavam exilados, ou seja, eles estavam cativos, chorando e se lembrando. E às vezes nós nos sentimos assim, como exilados, por causa das noites mal dormidas, por causa de algumas ausências sofridas que nós temos, por causa de algumas perdas que nós sofremos. Às vezes no corredor de um hospital a gente se sente assim, né, com alguém da nossa família com problema de saúde. Quando a gente passa por essas provações difíceis da vida, ou com a insegurança, enfermidades que assolam o nosso corpo, medos que atingem a nossa alma. Então, aqui os imigrantes, né, no caso o povo de Deus, eles não tinham nem força para cantar, porque eles estavam tristes, porque eles estavam cativos, escravos. E grande era a tristeza provocada pela saudade. E os guardas, eles sabiam que eles eram músicos. E assim, a gente se pergunta, como eu posso me alegrar, como eu posso cantar no meio de tanta dor, no meio de tanta tragédia? Como, pastor, eu posso cantar se você visse o que eu estou passando, se você visse o problema que está lá na minha casa, se você visse a situação que eu estou vivendo? Não tem como cantar. Como eu posso encontrar alegria em meio a tanta dor que eu estou vivendo? Então, os babilônicos, indiferentes e cínicos, eles sabiam que eles eram músicos e eram músicos excelentes. Tem até uma passagem da Bíblia, depois eu vou trazer para vocês, eu não me recordo, mas eu vi essa semana falando que eles escolhiam pessoas preparadas e que tocavam bem, não era de qualquer jeito não, eram músicos excelentes para o Senhor. Então eles sabiam que eles eram bons músicos e sabiam que eles eram bons cantores. Então, numa forma de deboche, ué, vocês não vão cantar? Canta aí uma música para deixar nosso dia alegre. E aqui, se você levar, né, para a interpretação de que era um deboche e de que eles queriam que eles cantassem e usassem o dom para exaltar algum outro tipo de Deus, tem alguns intérpretes que enxergam dessa forma, que eles não deveriam cantar mesmo, porque ali era uma terra estranha, era uma adoração a outro Deus. Mas não, eles pediram um cântico de Sião, eles pediram um cântico para Deus, e ali era uma oportunidade deles debocharem. Você não é crente? Você não vai na igreja? Por que você está doente? Por que a sua casa está desse jeito? Canta que eu quero ver. Agora eu quero ver você cantar, agora eu quero ver você louvar. Então eles exigiam, vocês precisam estar alegres. Vocês não confiam no Deus de vocês? Só porque agora você está triste? Você sempre chega no trabalho dando glória a Deus? Agora que assinaram a sua demissão, você está assim? Canta, eu quero ver você cantar agora, com um saldo negativo na sua conta. Canta. E era como uma forma de deboche para eles. Nós ouvimos que vocês são bons cantores, então cantem. E nós temos que cantar sim, e adorar a Deus independente da situação, porque nós sabemos que a última palavra nas nossas vidas é do Senhor, não é do inimigo.
eles se recusaram a cantar. E aqui, nesse retrato simbólico, diz que eles penduraram as suas harpas nos salgueiros. O salgueiro é uma árvore. Depois eu vou mostrar uma fotinho aqui para você. É como se as harpas permanecessem mudas, ou seja, eles penduraram os seus instrumentos na árvore. O salgueiro é uma árvore que ela é conhecida como chorona, porque os seus galhos são caídos. Agora não me pergunte, será que eles penduraram mesmo as harpas ali, ou foi uma forma de expressão? O que importa é o significado. É que as suas harpas estavam mudas. É como se eles calassem o seu louvor. Então, cuidado para você não silenciar quando Deus gostaria que você testemunhasse. E muitas vezes, no momento que Deus espera de nós um testemunho, nós nos calamos diante da provação, diante da dificuldade. Nós calamos o nosso louvor. Você era tão crente, você convidava todo mundo para ir para a igreja. Agora que esse problema veio na sua casa, você se calou. Agora era a hora de mostrar que você era cristão de verdade. Agora era a hora de dar o nosso testemunho. Porque quando tudo está bem, é muito fácil. Até o ímpio agradece. Mas quando tudo está difícil, é que Deus vai observar o nosso testemunho. É que as pessoas vão observar o nosso testemunho. É aí onde a nossa fé ela é provada. E para que serve o salgueiro? Coloca a foto, Cassi, para mim do salgueiro, por favor. Não sei se vocês já viram um salgueiro, mas ela é uma planta ornamental. Ela serve tanto de barreira para o vento, como para despoluir a água, matéria-prima, para produzir vime. E também ela é usada na produção de aspirina, um remedinho muito conhecido. Esse é o salgueiro. E você pode ver que os galhos dele são caídos, as folhas são caídas. Por isso muitas vezes era apelidado de árvore chorona, porque parece que ela está chorando, né? E aí eles estavam, como parecido com essa foto, à beira do rio, e com as suas harpas, os seus instrumentos musicais pendurados. E os babilônicos pediam: cantem uma canção, eu quero ver vocês cantarem, eu quero ver vocês glorificarem. E eles estavam calados, se perguntando: como que nós podemos cantar em meio a uma situação difícil? E a harpa pendurada no salgueiro significa um adorador que está paralisado diante da luta, diante da prova. Como nós podemos cantar numa terra estranha? Eles perguntam. Como nós podemos cantar na Babilônia? Mas eu quero dizer para você que a presença de Deus, ela não pode se limitar geograficamente. A presença de Deus está conosco aonde nós estivermos. O que pode nos separar do amor de Deus? Ele está comigo aqui, como Ele está comigo quando eu saio dessa porta. Mais do que ninguém, Jesus se recusou a pendurar a sua harpa. Jesus, Ele cantou na noite da sua maior prova, em Mateus 26, verso 30. Diz que Jesus cantou, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras, se preparando para a sua morte. Mesmo no seu momento mais difícil, Jesus não deixou de louvar. Quando você louva a Deus nos momentos mais difíceis da sua vida, nos seus momentos de maior luta, talvez seja no seu lar, no seu trabalho, naqueles momentos em que você se sente solitário, quando você adora, uma chave é virada na sua vida. Algo grandioso acontece no mundo espiritual. E sabe, talvez você esteja triste, assentado diante dos problemas, sem forças para lutar, e somente chora diante das suas lutas, diante da sua situação. Às vezes a gente só chora diante das ruínas dos nossos projetos, daquilo que nós sonhamos para nós. E sabe, o povo de Deus,
estava no cativeiro. Eles penduraram seus instrumentos musicais e se calaram e pararam de louvar e pararam de adorar ali. Porque eles não tinham forças para cantar novamente. Eles não tinham forças para adorar novamente. Mas o Senhor te diz hoje a palavra que Deus tem para o nosso coração. Hoje o que o Senhor quer dizer para nós: levante-se. Amém? Hoje Deus quer que você se levante diante dessa situação, diante dessa adversidade que está na sua vida. Você pode estar numa fase ruim, você pode estar vivendo um momento ruim, mas não pendure a sua harpa, não deixe de adorar a Deus, não deixe de glorificar o nome do Senhor. Não deixe. Talvez por causa desse momento que você está vivendo, então não engavete os seus sonhos. Não pare de sonhar, não pare de crer no poder de Deus. Afinal, você pode estar doente, mas você não é doente. Você pode estar endividado, mas você não é fracassado. É uma fase não define a história que Deus tem para a sua vida. Amém? Você pode estar vivendo um tempo de crise, mas você não é da Babilônia. O deserto não é para sempre na sua vida. Assim como esse povo, você pode estar triste, mas você não é triste. É uma fase e ela vai passar em nome de Jesus. Creia, creia. Eu não sei em qual salgueiro a sua harpa ficou pendurada, em qual decepção, em qual momento triste você viveu, a sua fé ficou paralisada. Foi depois daquela perda? Foi depois daquele divórcio? Foi depois daquela briga na sua casa? Foi depois daquele acidente? Foi depois daquele diagnóstico? Eu não sei o que paralisou a sua harpa, mas eu quero te dizer que é tempo de você se levantar. Não é tempo de calar a sua adoração. Independente do que você está vivendo, pegue o seu instrumento e louve a Deus. Louve a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, e não deixe essa situação te paralisar, em nome de Jesus. Amém? Não é tempo de pendurar as nossas armas celestiais. Então tire hoje a sua harpa desse salgueiro. Essa harpa dizendo que talvez você pendurou lá achando que nunca mais você vai ter alegria na sua vida profissional, na sua vida sentimental. Você deixou de sonhar e de orar por essa área, mas é hora de você retomar a sua harpa, é hora de você retomar os seus sonhos. Amém? Então arranque essa harpa daí e volte a louvar ao Senhor, volte a adorar a Ele, porque se a sua fé estiver firmada em Deus e não nas circunstâncias, a sua harpa jamais vai morrer pendurada num salgueiro, jamais. Ela estará nas tuas mãos, porque Deus ainda está vivo dentro de você, e Ele vai fazer o seu sonho reviver em nome de Jesus. Amém? Nós precisamos ter posicionamentos de fé diante das adversidades, igreja. E não é fácil, às vezes tem situações que nos levam a pendurar a nossa harpa, situações que são muito dolorosas. E essa semana nós vivemos uma experiência muito forte aqui na igreja. No domingo, eu, pastor, o Mateus, como de costume, nós viemos aqui orar na igreja. E aconteceu algo muito bonito. E eu estou contando isso para vocês porque, como uma forma de um testemunho das coisas que Deus faz. Não para contar que a gente veio orar. E quando nós íamos orar, cada um ficou numa extremidade do altar. E naquele dia, especialmente, eu estava muito nostálgica. Eu lembrei, desde o começo da igreja, eu me lembrei de muitas coisas. Eu me lembrei do meu batismo.
E nós choramos muito, os três, só que cada um no seu cantinho. Era como se a gente lavasse esse altar de lágrimas. E Deus nos deu uma palavra poderosa, nós saímos daqui renovados. E aquele dia a gente sentiu que Deus tinha algo poderoso para manifestar no culto, especialmente naquele culto para as pessoas que estavam aqui. E tinha muitas pessoas na transmissão também, que estavam ali iam começar a testemunhar. Então algo especial aconteceu aqui no domingo. E quando era mais ou menos 18h20, nós geralmente saímos de casa 18h20, 18h15. Quando era 18h20, o pastor se levantou, ele estava sentado, terminando a mensagem, Deus falando com ele. Quando foi mais ou menos isso, 18h10, por aí, um pouquinho antes, o pastor pegou e começou a ficar pálido, começou a ficar esquisito. Eu falei, o que você tem? Ele falou, eu estou sentindo muita dor no peito e está irradiando para o meu braço, eu não estou me sentindo bem. Aí, naquele momento, porque eu tinha vindo aqui à igreja orar, eu lavei meu coração diante de Deus, eu senti paz no meu coração, eu não fiquei desesperada. Eu falei assim, olha, eu acredito que seja uma dor muscular, por causa da postura que você estava, ou é uma seta maligna, que nós vamos orar em nome de Jesus e vamos repreender isso. E ele ficou preocupado, achando que era coração. E na hora ele foi, né? Eu falei assim, nós vamos orar agora por você. E aí ele foi medir a pressão e estava realmente um pouco alta, mas não que justificasse aquela dor que ele estava sentindo. Ele falou, eu estou com dor, eu não estou conseguindo respirar, está doendo muito. E aí eu comecei a orar, eu chamei o Mateus, nós começamos a orar e repreender e passamos óleo ungido. E nesse momento a gente precisa ter discernimento espiritual, igreja, de saber quando é uma enfermidade, você precisa ir para o médico, ou quando é um levante do inimigo para que algo não aconteça. Assim como quando Jesus, ele foi orar pelo homem de Gadara, uma tempestade espiritual aconteceu para que aquele homem não fosse liberto. E às vezes, quando você faz um propósito com Deus, o inimigo ele se levanta. Por isso, para acontecer um culto, precisa haver intercessão, porque nós mexemos com o mundo espiritual e os ataques vêm sobre as nossas vidas. Naquele momento ele ficou pálido, ele falou assim, eu não estou bem. E aí é o momento da gente discernir. E naquele momento Deus me deu discernimento, que era algo espiritual, que não era algo físico. E aí eu comecei a orar e repreender com o Mateus, ungimos ali. Eu falei assim, eu vou te dar um relaxante muscular e agora você vai ter que tomar uma decisão. Já são 6h40, você tem que decidir. Você quer ir para a igreja? Eu vou para o culto com o Mateus e eu vou pedir para o meu cunhado te levar para o hospital. O que você quer fazer? Naquele momento ele tinha que decidir o que ele queria fazer. E aí ele pensou, ele estava assim, sabe, falando devagarzinho. E ele é sempre, né, assim, muito ativo. E o pessoal que estava aqui, né, a Bia e o Marcos já estavam desesperados porque não viu o carro do pastor, né? A Bia já pensou, vou ter que pregar, meu Deus do céu. Esse povo não chega, o que está acontecendo? Porque ao mesmo tempo que é uma situação que inspira medo, né? Porque o meu esposo que está passando mal e o culto está... E assim, na hora dele levantar para vir para o culto, naquele momento aconteceu. E aí nós tínhamos que decidir. E eu disse assim para ele, eu vou para a igreja com o Mateus e você vai para o hospital. Você quer vir para a igreja? Eu creio que é um ataque espiritual contra a sua vida, porque Deus vai operar grandemente através de você no culto de domingo. Eu estava acreditando nisso, mas a gente precisa ter direcionamento de Deus para tomar a decisão certa, para saber se realmente é algo espiritual. E ele falou assim, não, eu vou para a igreja. Eu falei, você quer que eu prego? Você precisa? Não, eu vou pregar. Aí nós entramos no carro. E quando nós entramos no carro, nós estávamos vindo em direção à igreja. Aí me veio à memória essa canção. E aí eu
remeteu a essa passagem que Deus nos deu na tarde. Quando nós oramos aqui à tarde e lavamos esse altar com as nossas lágrimas, parece até estranho você acabar de fazer uma oração, derramar seu coração diante de Deus, e você vai para o culto e começa a passar mal. Mas eu acabei de orar. Como que eu posso cantar passando mal? Como eu posso me alegrar vendo meu esposo com dor na hora de ir para o culto, sem saber se eu vou para o culto, se eu vou para o hospital, se vai ter culto, se não vai ter culto? São tantas coisas que passam na nossa cabeça ao mesmo tempo. Com quem que eu posso contar? Eu sabia que o nosso diaconato uma parte está viajando, outra parte de plantão. Com quem nós vamos contar? E aí, naquele momento ali, ele falou: não, eu vou para o culto. E aí nós entramos no carro, e aí Deus trouxe a memória no meu coração essa canção. E aí eu falei assim: vamos cantar, Anderson. Eu segurei na mão dele, segurei na mão do Mateus, e assim como esses homens, vamos tirar nossa harpa do salgueiro, porque agora é hora da gente louvar e adorar a Deus, crendo que você vai para o culto e que vai dar tudo certo, né? Que vocês sabem, né, irmãos? Há um tempo atrás aquele cantor estava louvando no altar e infartou no altar, né? Deus levou. O louvor estava tão lindo que Jesus levou. E a gente fala de misericórdia, né? Você vai na fé que vai dar tudo certo, que não vai acontecer nada de estranho no culto, que o inimigo não vai se levantar. Mas nós tivemos ali um passo de fé, e dentro do carro nós unimos as nossas mãos e começamos a cantar: te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo. És fiel, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, cantarei da bondade. Glória a Deus, tu és bom, Senhor, em todo o tempo. E nós íamos para o culto, e quando eu cheguei, eu juntei com o pessoal, falei: gente, fiquem na intercessão pelo pastor. Aí o pastor subiu no altar, e Deus usou ele tremendamente. Muitas pessoas no chat começaram a testemunhar, e aconteceu uma coisa muito bonita lá no chat, um testemunho que eu estava esperando. Deus fez tantas coisas lindas. E a minha prima falou: eu percebi que o pastor, ele estava pregando mais devagarzinho, né? Ele estava mais... E ele estava ainda com um incômodo, lutando contra aquilo. E foi uma bênção o culto. E a gente teve certeza. E quando nós saímos, eu conversei com as pessoas que estavam aqui no culto. Deus nos deu uma revelação tão bonita. E quando eu terminei, aí um irmão me procurou, que não sabia que eu tinha vindo orar aqui à tarde com o pastor. O irmão disse assim: pastora, eu tive um sonho com você e com o pastor. Vocês estavam na igreja, no altar. Vocês estavam lavando o altar. Águas caíam do altar sobre vocês.
E eram as nossas lágrimas. E essas águas caíam do altar. É como se vocês estivessem deixando tudo ali. E um novo ciclo começava na vida de vocês. E Deus ia começar a levantar pessoas dentro da igreja. A visão dele foi tão linda. E tudo que eu orei aqui, Deus revelou para o irmão exatamente cada palavra da minha oração. Para você ver como Deus, ele é fiel, ele cuida de nós. Mas ali, até a hora do culto, nós somos provados. Até na hora do culto, a nossa fé foi provada. E depois eu pude ouvir os testemunhos e conversando com as pessoas que estavam no culto, tudo aquilo foi se confirmando. E eu entendi realmente que Deus tinha um milagre para operar ali. E que algo aconteceu muito forte no mundo espiritual naquele culto. E assim, igreja, quando algo grandioso espiritual está para acontecer, o inimigo muitas vezes vai se levantar. Mas você tem que ter forças. Tirar a sua harpa do salgueiro e adorar a Deus. Adorar. A única coisa que eu podia fazer, eu não sabia. Já pensou? Você pensa assim, meu Deus, se ele vier para o culto, se ele passar mal no altar? Mas nós estávamos ali louvando e agradecendo a Deus. E aí na segunda-feira, eu falei, como é que você tá? Vamos no médico, vamos ver essa dor? Ele falou, aí eu mandei mensagem para ele. Na segunda-feira, assim, foi um dia que ele não teve expediente. E aí ele pôde ficar em casa. E eu falei, e aí, você quer ir para o médico? Ele falou, não, eu estou completamente curado, para a glória de Deus. Eu não sinto mais nada. Não sinto mais nada. Então realmente Deus operou. Quando terminou o culto, nós ungimos o pastor aqui, os irmãos que estavam aqui. E eu creio que Deus operou. E assim, mas até o último momento a nossa fé foi provada. Então, quando algo grandioso está para acontecer no mundo espiritual, o inimigo pode se levantar. Então, adore a Deus. Davi, ele mesmo desprezado pelos seus irmãos, ele nunca pendurou a sua harpa. Ele adorava a Deus. E por trás das malhadas, Deus o enxergou e colocou ele sobre rei de todo Israel. Porque ele nunca deixou de adorar a Deus. Tem uma passagem que fala de milagres que aconteceram através do louvor. Está em 2 Reis 3:11, onde 3 reis saíram à guerra contra a nação de Moabe. O rei de Israel, que na época era Jorão, o rei de Judá, que era Josafá, e o rei de Edom. Jorão era o rei de Israel. Israel foi dividido em norte e sul. Norte, todo Israel é um só, mas ele foi dividido em norte e sul. Então norte é chamado Israel e sul era chamado Judá. Como eles se dividiram, existia um rei para Israel, para o norte, e um rei para o sul, Judá. O rei do norte, Jorão, era um rei rebelde, que não ouvia a voz de Deus, era um rei mau. E Josafá, que era o rei de Judá, era um rei que tinha um coração em Deus. E aí quando Jorão decide ir para essa guerra, ele chama Josafá. E Josafá prontamente vai, vou com você, estou nessa guerra. E o pastor falou sobre isso domingo, de guerras que a gente entra, que a gente não consulta Deus. E ele foi para essa guerra. E aí, no meio da guerra, quando eles estão indo para a batalha, a água acaba. E eles começam a passar apuros. Então eles pedem para procurar, será que não tem nenhum profeta por aqui? E Eliseu, eles lembraram de Eliseu. Eles falaram, Eliseu mora aqui perto, vamos consultar Eliseu para ver se a gente deve ir para a batalha ou não. Tem um profeta aqui. Aí Josafá se lembrou. Eliseu falou, olha, se fosse por Jorão, eu nem ia responder, você procura os seus deuses. Eliseu deu essa resposta, eu só vou responder porque Josafá é homem de Deus. E aí Eliseu resolve consultar a Deus a respeito de continuar, se Deus abençoaria aquela batalha ou não. Só que antes de Eliseu profetizar, antes de Eliseu trazer a revelação do que Deus ia mostrar e dar a direção, se eles deveriam ir para a batalha ou não, Eliseu manda chamar um tangedor. Isso está em 2 Reis 3:15. Eliseu manda chamar um músico. Tangedor pode ser traduzido como alguém que toca flauta, mas também pode ser alguém que executa, que toca algum instrumento. Ele chama um músico.
Então a gente não sabe se foi uma flauta, uma harpa, mas eles chamam um tangedor. E quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Assim como quando você louva, você ora, você busca, a direção de Deus vem para a sua vida. Assim como nós estávamos louvando ali, Deus, o que nós devemos fazer? Vão para o culto, porque eu vou sustentar vocês. E é assim que Deus faz. Deus, o que eu vou fazer diante desse problema? Deus vai e mostra uma estratégia. E assim, o tangedor não significa só você, mas eu não toco nenhum instrumento. Não é só você tocar um instrumento. Você pode adorar a Deus quando você limpa a igreja, quando você cuida do som, quando você fica na porta recebendo, quando você ora, quando você cuida das pessoas. Em tudo que você se dedica para Deus, quando você se dedica, você está tangendo um instrumento, você está adorando a Deus com a sua vida, com aquilo que Ele te deu, com dedicação. E quando o tangedor vem, por isso qual que é o propósito da madrugada? É você chamar os tangedores. É na madrugada você começar a louvar a Deus. Deus vai dar uma estratégia para você sair desse problema. Você vai começar a louvar a Deus para Deus te dar a resposta que você está pedindo para Ele. Quando você começar a louvar a Deus, por mais difícil que seja o seu dia, entenda, pode ser que os seus dias sejam bem difíceis, porque você decidiu louvar. Mas é o sacrifício do louvor e a sua adoração que vai romper cadeias na sua vida. E quando você sentir que o inimigo está se levantando, é porque a libertação está chegando, é porque a resposta está chegando. Então louve. Eliseu falou: eu não vou dizer nada, primeiro chama o músico. E aí o Espírito de Deus veio sobre Eliseu. A direção veio, assim como eu profetizo que a direção vai vir sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quando você começar a adorar a Deus. E quando Eliseu, ele ora, o tangedor toca, Eliseu diz assim: fazei nesse vale covas, cavem covas, vocês não vão sentir nem vento nem chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado, os vossos animais, e ainda é pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Olha a direção que Deus dá: cave covas. A gente pensa, Deus vai me dar a bênção pronta, eu preciso de um milagre. Deus fala: cave cova, ore na madrugada, renuncie, pague preço, comece a cavar. Quem não tinha fé, não cavou. Vou cavar o quê? Não tem chuva, não tem sinal de vento, não tem sinal de melhora, não tem sinal de milagre. Eu vou cavar cova para eu morrer? E pense, quem tinha mais fé foi quem cavou as covas maiores. E quem tinha covas maiores não só molhou o pezinho, não, nadou na água. Assim, quem tem fé e busca Deus com profundidade também recebe bênçãos na mesma proporção. Na mesma proporção. É profundidade, é busca, é entrega com Deus. Cave covas, mas não tem sinal de vento e nem de chuva, não tem sinal de melhora, é pela fé. E aí de manhã eles se levantam e fazem uma oferta para Deus. Assim como às vezes você vem para a igreja, você vir num dia mau, é uma oferta que você faz a Deus. E quando eles ofertam a Deus, de repente começa a surgir água. E não veio do céu, não veio do vento, não veio da chuva. A água começou a brotar da terra. Assim que eles se levantaram pela manhã e fizeram uma oferta a Deus. Então quem não cavou, não tem reservatório de água. Por que às vezes você olha o irmão que está sendo abençoado, olha o tamanho da cova dele, e às vezes você nem pegou o seu instrumento. Quanto você lutou por essa causa? O quanto você se dispôs por isso? Nada, você quis somente que Deus enviasse a água, só que não tem reservatório para ele colocar. Então a água começa a brotar assim que eles fazem uma oferta a Deus. E aparece de maneira sobrenatural. E essa foi a primeira parte daquele milagre. A guerra ainda não havia acabado, porque ainda havia os moabitas para serem vencidos. Mas sabe o que Deus fez? A projeção da luz do sol sobre a água
fez com que a água ficasse vermelha. E aí o inimigo pensou que os 6 haviam se matado. Os inimigos pensaram que era sangue. Assim como Deus confunde o inimigo nas nossas vidas. Quando ele olha para você, ele vai enxergar a marca do sangue de Cristo, o sol da justiça brilhando sobre você. Então você não precisa revidar a afronta, você não precisa ir lá tomar satisfação, porque sobre você está o sol da justiça. Quem te justifica é Deus. Deus é que confunde o inimigo e ele cai na própria armadilha que ele fez, porque é ele que nos defende. Então nós não temos que nos preocupar com isso. Sobre nós está o sol da justiça, sobre nós está a mão poderosa de Deus. Você não anda sozinho. E aí os moabitas, como eles viram aquela marca de sangue, acharam que estava tudo liberado, falaram: não, agora nós vamos para cima. Eles morreram. E aí eles chegam, estão despreparados. O exército de Deus está pronto e eles ganham a guerra por causa de uma visão que Deus deu. E aí você vê, ele pede para aquele homem louvar, assim como Deus tem uma unção de restauração para a sua vida. O céu vai se abrir para receber o seu louvor, para dizer: ó, o seu cativeiro acabou. É assim, quando nós louvamos a Deus, Deus, ele move o sobrenatural nas nossas vidas e ele vai mover o sobrenatural na sua vida. Por isso, não pendure a sua harpa, não pendure, louve. Eu lembro de uma situação no trabalho uma vez que estava me deixando muito triste. Eu chegava em casa triste, desanimada. E eu não estava fazendo esse exercício de louvar, sabe? De adorar a Deus. Eu fiquei calada. Não dá vontade de cantar, igual esse povo estava ali. Ainda havia um Salmo 126 esperando por eles. O Salmo 126 fala que quando Deus muda a sorte do seu povo, eles ficaram como sonhadores, como quem sonha. E Deus tinha ainda para eles o fim do cativeiro. Mas o grande desafio era eles louvarem assim como Daniel louvou a Deus na Babilônia. Então às vezes dá vontade de deixar a nossa harpa quietinha. Não quero conversar com ninguém, quero me isolar. Só que aí eu comecei a me lembrar do poder do louvor. E o louvor, eu não estou falando de música, de voz bonita, de voz afinada. Eu estou falando de adoração no meio da adversidade. Eu estou falando de entrega e confiança plena no meio da impossibilidade. Isso é louvor. É você agradecer a Deus. E aí, eu me lembro que quando eu comecei a mudar a minha postura, e eu comecei a adorar a Deus diante daquela dificuldade, adorar a Deus, a pegar um diagnóstico e adorar a Deus, esperando o resultado, pegar aquele currículo e adorar a Deus, acreditando, pegar, sabe, a listinha do concurso e ver todas as pessoas que estavam na minha frente e orar por uma. Eu e o pastor ia lá, a gente riscava nome por nome. Esse aqui já está no empregado, esse aqui já está, esse aqui já está. Todo dia ajoelhando e louvando, e louvando. E aí eu me lembro que essa situação que estava me angustiando no trabalho, igreja. Eu lembro que naquele tempo eu falei assim: Deus, já deu para mim. Eu vou vazar daqui. Não aguento mais. Porque estava havendo uma contenda e eu não tinha mais voz para falar. Só que aí, no dia que eu tomei minha decisão, e eu já estava louvando a Deus, eu falei: vou tomar uma decisão. No dia que eu decidi tomar uma decisão, de repente, ali no meio daquela sala onde eu trabalhava, começou uma discussão, começou um alvoroço. E aí,
o problema que estava me afligindo, outra pessoa se levantou para brigar com a pessoa e as duas começaram a brigar lá dentro. Foi o rebuliço. Gente, que gritaria é essa? Eu sei que tudo se resolveu, o povo lá se engalfinhou, a situação foi resolvida e eu fiquei em paz com todo mundo e Deus resolveu a situação. Amém? Porque não era para eu tomar partido, não era para eu falar nada. Deus tinha uma estratégia para mim. Então, quando você louva, assim como Eliseu, você precisa buscar a Deus. E muita gente está chorando porque não consulta Deus na hora de tomar uma decisão, não consulta Deus antes de construir um relacionamento. Eu preciso construir um relacionamento, uma sociedade, eu preciso consultar a Deus e saber que todos os seus esforços, ainda que não sejam reconhecidos pelo homem, eles estão diante de Deus. Cada vez que você faz algo para o Senhor, nós falamos aqui semana passada, um memorial é construído diante de Deus. Um dia Cornélio está orando com sede de conhecer a Cristo, e um anjo aparece para ele, e ele não era cristão, e o anjo disse para ele: as suas orações, Cornélio, assim como os seus gestos de generosidade, subiram como oferta memorial diante de Deus. Assim são as nossas atitudes diante do Senhor, elas sobem como memorial, e aí a bênção se concretiza, porque o memorial está sendo construído no mundo espiritual, quando você ora, quando você busca, a ponto de Deus mandar Cornélio até Pedro, para Pedro pregar exclusivamente para ele, para saciar a sede que ele tinha. Deus mostra para ele: ó, você vai na casa tal, em tal lugar está a sua bênção, em tal lugar está Pedro, e ele vai pregar para você. E Deus já falou com Pedro antes para preparar o caminho: Pedro, pregue para ele, não tenha preconceito com os gentios, pregue para ele. Deus preparou tudo. Então nós temos que consultar a Deus, igreja, nas nossas escolhas. Às vezes a gente está chorando com a harpa pendurada porque falta a direção de Deus nos nossos relacionamentos, nas nossas decisões. E tem coisas que são tão simples. Se para manter um relacionamento inteiro você precisa se destruir, esse relacionamento não está sendo construído em Deus. A gente precisa andar com quem tem mesmo propósito que a gente. Não são pessoas perfeitas que caminham juntos, mas são imperfeitos que são aperfeiçoados pelo amor de Deus. Precisa haver equilíbrio no jugo. Por que jugo desigual a gente arrebenta? Porque é peso só de um lado. Não pode ter comprometimento, fidelidade e sinceridade só de um lado. Tem que ter dos dois lados. A casa, ela precisa estar na rocha, não metade na rocha, metade na areia. Ela vai cair. O alicerce é um só, é Jesus. Então nós precisamos construir a nossa vida nele. E o que é propósito? Propósito é quem caminha e tem os mesmos sonhos, vontade de crescer junto, vontade de servir a Deus junto, vontade de orar junto. Quando a gente se aliança com alguém, a gente não pode se aliançar na expectativa de que aquela pessoa vai mudar, pensando que aquela pessoa vai mudar. A gente não pode atribuir a Deus a responsabilidade de atender às nossas expectativas, de mudar alguém para se adequar a nós. O temperamento você vai disciplinar, não mudar. E mudar, quem muda mesmo é Jesus. E se a gente quiser nascer de novo. Agora, se a gente está disposto a tudo, a gente tem que pagar um preço para estar com aquela amizade, com aquela aliança, com aquele relacionamento. Um preço de muitas vezes se anular para fazer a vontade do outro, de pesar só para um lado. Precisa existir propósito. Você imagina hoje eu estar aqui e o meu marido está lá em casa assistindo televisão. Imagina o pastor estar aqui tocando sozinho, eu estou lá passeando no shopping. Por mais que ele venha no culto domingo, eu tenho um chamado. Eu só posso sonhar com quem tenha chamado também. Porque a gente não vai conseguir trabalhar junto para Deus se eu ficar para cá e ele para lá. Então não basta só ter a mesma fé em Cristo. Eu tenho um propósito de trabalhar com Deus. Se você tem um propósito de fazer a obra,
e o seu esposo, a sua esposa não tem, você não vai fazer a obra. É muito difícil, porque o casal vai andar unido. Então nós temos, o propósito é junto. Eu gosto de trabalhar, o outro não quer trabalhar, você vai trabalhar sozinho. Então o propósito é união de ideal, tanto de fé quanto de propósito de vida. Eu sonho em ter filhos, eu sonho em ter família. Eu não sonho, então não tem o mesmo propósito. Então tem coisas, igreja, que nós precisamos consultar a Deus. Então se você está pedindo direção de Deus, assim como Eliseu, chame o músico, chame a adoração, comece a usar o seu instrumento de adoração para Deus. Se coloque em pé, você que pode, e nós vamos adorar a Deus aqui nesse lugar. Nós vamos adorar a Deus aqui nesta noite, e eu sei que Ele está aqui nesse lugar, amém? Então hoje você vai render a sua adoração ao Senhor, e não vai mais deixar a sua harpa pendurada. Não importa se você chegou em casa e o seu marido discutiu com você, a sua esposa discutiu. Não importa se você chegou em casa e se deparou com um cenário triste. Não importa como você tenha chegado na sua casa. Não importa o que esteja acontecendo. Não pendure a sua harpa. Não pare de louvar. Quando ele pergunta: como cantaremos nós em terra estranha, Senhor? Como nós entoaremos um cântico diante dos nossos inimigos? Porque vocês não adoram a Deus por causa das circunstâncias, por causa daquilo que Ele pode dar para vocês. Vocês adoram a Deus por quem Ele é. Então louve a Deus diante dos seus inimigos, diante das suas preocupações, diante dos seus medos, diante das suas impossibilidades. Louve, adore ao Senhor, dê testemunho de vida na presença dEle. Louve, adore, independente do que você está vivendo. E assim como Deus falou comigo e mostrou para alguém as lágrimas que eu estava derramando aqui no altar, Deus também vê a sua oração. Deus vê a sua súplica. Deus vê o desespero da sua alma. Deus vê a sua necessidade. Ele está te ouvindo hoje. E hoje Ele quer trazer sobre a sua vida um renovo, uma restauração, o poder dEle sobre você. Então adore. Você está na presença de Deus. Adore Ele. Pastor, eu estou triste, eu estou sem forças. Mas eu te garanto que quando você começar a adorar, o céu vai se abrir sobre a sua vida. Uma glória de Deus vai encher o seu coração e renovar as suas forças, porque Ele está aqui. Aleluia, aleluia. Ele está aqui. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Diga: tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Diga pra Ele: quero ir contigo mais profundo. Segura, segura minha mão, eu sei. Peça pra Ele: leva-me a lugar onde só você e eu desfrutamos o mar.
Eu dependo desse amor. E sem ti eu sei que eu morro. Diga, me enxergou na tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, deu um lugar à mesa. O meu Pai não me enxergou, diga, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar à mesa. Oh, meu Pai, leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que eu morro. Eu morro. Oh Deus, oh Deus, aprenda a louvar a Deus. Aprenda a louvar a Deus no meio da adversidade. Oh Jesus. Sabe, igreja, eu me lembrei quando o Mateus era bebezinho, e uma médica me disse que ele que era para eu fazer exames nele porque ele tinha problema no coração. Ela tinha ouvido barulho no coração, que ele tinha problema na cabeça. Ela me pediu um monte de exame e falou: olha, pá, nem chora, mas eu tô vendo um monte de coisa errada com seu filho. E aí eu lembro que eu saí e ela ainda disse assim para mim: olha, não vai ficar chorando não, igual uma boba. E eu fiquei tão chocada quando eu saí do pediatra. E eu lembro que eu cheguei em casa com o Anderson, nós deitamos o Mateus na cama e começamos a louvar e profetizar sobre a vida dele. Nós enchemos aquele lugar de adoração, nós pegamos a nossa harpa e adoramos a Deus. E para a honra e glória de Jesus, nenhum exame dele deu alteração. Para a honra e glória de Jesus, ele estava perfeito. Mas sabe, igreja, diante da má notícia, diante da afronta da Babilônia, você precisa segurar a sua harpa, você precisa usar o seu instrumento de adoração e glorificar o nome do Senhor, amém? Então hoje, eu quero pedir que você estenda as mãos aqui sobre o altar. Nós vamos fazer um ato profético aqui, amém? Durante alguns cultos, nós temos orado por algumas pessoas que estão enfermas, feito clamor, e um deles foi o meu pai, um deles foi meu avô, e nós temos muitos testemunhos de quando a igreja clama. E nesse momento eu quero orar por uma criança, o filho de uma amiga. Ele se chama Miguel. Ele é uma criança que já nasceu com problemas respiratórios. Ele luta contra a asma, ele tem dificuldade de respirar. Eu acho que ele vai fazer 2 aninhos. Ele já toma muito antibiótico, sabe? A vida dela está muito sofrida, muito difícil. O médico prescreveu agora um tratamento de antibiótico 30 dias para ele. Imagina isso para um bebê.
E ela está numa luta, ela estava tão abatida. Eu falei assim: nós como igreja vamos clamar. Então enquanto eu vou clamar aqui, eu quero que vocês liguem a fé junto comigo pela vida do Miguel, amém? E se você tem alguém na sua casa que está doente, eu não sei o que está te afligindo hoje, o que fez você pendurar a sua harpa, mas hoje você vai pegá-la na sua mão, amém? E enquanto nós vamos orar pelo Miguel, você vai orar pela sua casa, pela sua família. Se você está desempregado, você vai orar pela sua vida financeira. Se você está enfermo, você vai orar pelo lugar da sua enfermidade. E agora nós vamos ligar na terra para que seja ligado no céu, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, você vai louvar e vai adorar a Deus comigo, em nome de Jesus. Senhor, nesse momento nós apresentamos a Ti a vida do Miguel, Senhor. Que Teu Espírito Santo visite ele agora, Deus. E nós repreendemos de sobre ele toda enfermidade, todo problema respiratório agora, em nome de Jesus, Deus. Limpa agora os pulmões do Miguel, Senhor. Limpa agora, Deus. Envia o Seu exército de anjos lá. O Senhor é Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que faz milagres, o Deus que faz o impossível. Deus, toma a vida do Miguel em Tuas mãos e limpa agora esses pulmões. Sopra, 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 sopra sobre o coração dele agora. Limpa, Senhor, a mente, limpa os pulmões agora, Deus. Tira toda asma, bronquite, toda infecção, toda pneumonia, todo problema respiratório em nome de Jesus. Deus, unge, Senhor, essa criança agora e derrama a Tua cura. Eu repreendo toda enfermidade, eu repreendo toda dor, eu repreendo todo mal sobre a vida dele, Deus. Toda palavra de maldição, em nome de Jesus. Cura, restaura, limpa os pulmões. Deus, restaura a imunidade dele, Pai, em nome de Jesus. Deus, Tu és o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que faz milagre. Nós profetizamos que o Miguel está curado em nome de Jesus. Nós ligamos aqui na terra para que seja ligado no céu. Eu oro por cada um que está aqui nesta noite. Oh Deus, onde está você e eu? Desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Diga pra ele: Senhor, eu te amo, Deus. Nesse amor e sem Ti eu sei que eu morro. Sopra a Tua cura sobre esse lugar. Sopra, Deus. Sopra vida, sopra cura, sopra restauração, Deus, sobre a Tua igreja agora. E agora, igreja, Deus vai te levar espiritualmente para um lugar, para o lugar da sua dor. Seja um filho que está te preocupando, seja uma enfermidade, eu não sei o que é. Seja na sua vida profissional, você entrou nostálgico aqui porque você gostaria de que aquele momento voltasse, que aquele trabalho com aquelas pessoas, mas não dá para voltar. Mas eu tenho uma boa notícia para você, que o que Deus reserva para o seu futuro é muito melhor do que o seu passado, que os planos de Deus são muito melhores para você. E enquanto você for cantar, Deus vai te levar espiritualmente ao lugar do teu fracasso, ao lugar que está te preocupando hoje. E espiritualmente Ele vai mostrar para você aonde você pendurou a sua harpa. E nesses 40 dias, na madrugada, Deus vai falar algo grandioso ao seu coração. Enquanto nós vamos louvar aqui, eu vou chamar algumas pessoas aqui no altar e vocês vão continuar louvando aí do lugar de vocês, porque Deus está operando aqui, amém? Enquanto você vai louvar, Deus vai te levar espiritualmente a um lugar. Aleluia, Jesus.
Os filhos já estão chegando aqui. E agora, diga: agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. todos os versos e canções, que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Levante as mãos para os céus nessa noite e diga: só tu és santo, só tu és santo. Canta mais forte, igreja. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Uma coisa entendi, deixa eu ficar neste lugar todos os dias. O quê? Da minha. Diz pra ele. Entendi, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. É assim que eu me sinto muito bem. É assim que eu me sinto muito bem. É aí que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Só tu és santo. Diz, igreja, só tu és outro. Não há outro como. Não há outro. Não há outro como tu. Acorda ele. Não há outro como Jesus. Toque a sua harpa. Só tu és santo. Oh, Senhor. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Leia.
Leia. Aleluia! Diz mais uma vez assim. Do que? Deixa eu ficar todos os dias. O que? Peça pra ele nessa noite. Uma coisa eu pedi. Deixa eu ficar todos os dias da minha vida. Senhor, nós queremos, Deus, todos os dias da minha mais uma vez, bem forte, vida, uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. E é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. Oh, aleluia, aleluia. Não há outro lugar melhor. É aqui, Senhor. E é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há Só as vozes agora. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Santo, 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 santo é teu nome, Jesus.